Shalom. Bem-vindos a mais uma edição do nosso estudo da Torá, aquele estudo que nós sempre apresentamos depois do horário do Havdalah. Esses estudos visam sempre o aprofundamento da nossa comunhão com o nosso Deus. E é importante nós sempre trazermos à tona alguns assuntos que realmente podem até parecer banais, mas é importante que nós realmente possamos conhecê-los de maneira mais profunda. Hoje vamos falar sobre outro tema que realmente é comum, todos nós conhecemos alguma coisa, mas vamos tentar nos aprofundar um pouco mais. Então, o título do nosso estudo hoje é Rejeitando o Pecado. E o assunto é sobre arrependimento. Bem, vamos pegando já aquela definição do dicionário sobre a palavra arrependimento. Está assim conforme eu encontrei. Dentre outras definições, o que nos interessa é esta. No judaísmo e no cristianismo, é o ato central da virtude religiosa que consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento pregresso e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Bem, essa é a definição técnica, gramatical, sobre a palavra arrependimento. Contudo, vamos ver exatamente como que a Torá apresenta este assunto para nós. Vamos começar pelas primeiras referências que nós temos sobre a palavra arrependimento no Brit Hadashah. Lá em Mateus, capítulo 3, verso 2, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós sabemos que esta frase foi proferida por Yohanan, então João, o imersor. Então esta frase reflete a atitude básica que uma pessoa deve ter para se aproximar do Eterno e ser aceito. Vamos atentar também que quando Yohanan pronunciou esta frase, ainda Yeshua não tinha iniciado seu ministério. Estava ainda dentro de um contexto que podemos dizer que foi antes de Yeshua. Em um contexto que Yohanan cresceu, em que ele se desenvolveu, em que ele frequentou o ambiente dos Kohanim, dos sacerdotes. Então ele estava acostumado principalmente a uma linguagem da Torá, não frases que Yeshua tenha colocado, ainda que Yeshua nunca disse nada fora da Torá. Mas ele já estava colocando isto num contexto em que todos os judeus que iam até ele no Jordão, para ali passarem pelo Tevilá, pela imersão, onde era então ali o Jordão, o Mikve, essas pessoas ouviram dele isto: arrependei-vos. Essa palavra não era tão frequente de ser pronunciada nem pelos sacerdotes, nem pelos rabinos nas diversas sinagogas que existiam. Não era um termo muito usual, mas já Yohanan estava despertando as pessoas para este assunto. Então é importante. Ele também disse, um pouco mais para frente, no verso Mateus 3 e o verso 8, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a rejeição à vida de pecado deve gerar atitudes de mudança. Então, uma vez que a pessoa realmente se arrependeu, ou seja, conforme aquela definição que nós vimos anteriormente, aquele sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento anterior, como ele vivia antes, quando a pessoa realmente se arrepende daquilo que era, e que esse arrependimento, não um mero remorso, vai resultar
na intenção de ter uma vida moldada em outros padrões. Obviamente que é necessário conhecer esses padrões. Então, é importante que os frutos do arrependimento sejam atitudes, mudanças verdadeiras. A palavra hebraica, que é traduzida como arrependimento, é a palavra naham. Ela tem vários significados, mas também significa uma mudança de mente ou uma mudança de propósito. Bem, nós vamos observar que esta palavra ela é utilizada em muitos textos bíblicos, tanto do Tanar como no Brit Hadashah. Obviamente que o Brit Hadashah tem o seu termo equivalente no grego, mas considerando que os personagens utilizavam contexto hebraico e aramaico, então Naham era a palavra que poderíamos associar ao texto original. Bem, então nós vamos encontrar então esta palavra, ou seja, o arrependimento, toda vez que lemos esta palavra, ela tem um significado então de uma mudança de mentalidade, uma mudança de propósito, de objetivos, do que se quer fazer. Vamos ver em Atos capítulo 3 e verso 19, quando Kefa, Pedro, ele diz uma frase também bastante importante. Ele falou isto para uma multidão de judeus. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, Pedro fez esta afirmação no seu discurso, então, aquele povo judeu, após a cura do paralítico na porta do templo. Nós lembramos deste momento. Tinha um paralítico, e ele e Yohanan estavam juntos, e ele se dirigiu para aquele paralítico que era um pedinte, dizendo: não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te dou. Em nome de Yeshua, levanta e anda. Então aquilo despertou uma multidão de pessoas a tentarem para o que estava acontecendo ali, e ele fez um grande discurso importante, mas ele terminou essa frase, tudo aquilo com o mais importante: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esta frase é muito importante. Então nós vemos que quando ele falou isto, então desde então o arrependimento assumiu uma importância significativa nas mensagens que os discípulos de Yeshua usavam, sendo que o arrependimento, nesse caso, deveria estar associado à conversão. Obviamente que nós entendemos que conversão está diretamente relacionado a outro termo que encontramos no Brit Hadashah, que é novo nascimento. Nascer de novo. Bem, já estudamos sobre o nascimento, o que é nascer de novo, mas está também diretamente ligado a uma outra frase de João, que está lá na Bessorá de João, então o Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, significando que o nascido da carne, que são todas as pessoas, nós também fomos nascidos da carne, nós, em princípio, temos a vontade definida pela carne, porque ela está associada às coisas deste mundo. Mas o que significa o nascido do Espírito é que ele tem a vontade direcionada para as coisas relacionadas à vontade do Criador. Então, quando um nascido da carne passa pelo processo do novo nascimento, então ele passa a se tornar uma pessoa espiritual. Então, o ser espiritual, ele está interessado nas coisas não simplesmente do espírito,
mas as coisas do Criador. Porque tem pessoas interessadas nas coisas espirituais, mas não estão necessariamente se aproximando do Criador. Isso leva pessoas a se envolverem com ocultismo, com maus espíritos, né, que seriam os demônios. Tem pessoas interessadas nas coisas espirituais, porém não interessadas na vontade do Criador. Então, vamos dizer que o que é nascido do Espírito, ele não se interessa apenas em coisas espirituais, mas ele se interessa na vontade do Criador. Nós sabemos que existem pessoas que se julgam boas. Tem pessoas que se dizem, eu sou bom, ou querem se convencer disto. E até se esforçam nesse sentido. Tem pessoas que querem fazer atos de caridade, de ajuda, estão preocupadas com o mal no mundo, com a paz mundial, com a cessação da fome. Tudo bem, tudo isso é louvável. Mas estas pessoas estão enquadradas até mesmo no Xilomo, né? O rei Salomão, quando ele escreveu nos Provérbios, ele falou a respeito de pessoas que são justas aos seus próprios olhos. Bem, quando alguém entende a sua real situação de pecador e dependente, ele sente que é dependente da misericórdia divina, as coisas então mudam bastante. Bem, vamos ver o que diz o texto em Lucas, capítulo 15 e o verso 7. Diz assim: digo-vos, pois, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bem, de fato não existem estes justos que não necessitam de arrependimento. Essa frase foi colocada de uma maneira, vamos dizer assim, irônica até. E foi Yeshua quem disse isto. Então, não existe esse justo. Tem esse justo que se julga a si mesmo como justo. Mas essa pessoa não é tão justa como pensa que seja. Então, no texto que nós vimos, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, diz claramente isto. Não é que existam esses 99 justos que não precisam de arrependimento, mas porque existem pessoas que julgam que não precisam se arrepender de nada. E diante do Eterno, o que tem mais valor? Tem mais valor um pecador que se arrepende. Quem é esse pecador? Aquele que reconhece que é pecador. Mesmo que a pessoa tenha boas intenções, ele tem que entender que é pecador, porque não é perfeito. Então ele necessita de arrependimento. E quando se arrepende, diz o texto, há júbilo no céu. Vamos dizer, conforme uma frase conhecida, há uma verdadeira festa no céu. Bem, em função então do valor desta mensagem, o Messias deixou claro o que nós encontramos em Lucas 24, 47, que diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Yeshua, já se despedindo dos seus discípulos, deu-lhes as últimas instruções. E as instruções que são muito importantes, visto que os discípulos já foram preparados enquanto ele estava fisicamente aqui. Eles tiveram muitas instruções. Os apóstolos eram aqueles que participaram de todas as instruções durante todo o ministério de Yeshua. Eles poderiam perfeitamente capacitar todos os demais seguidores de Yeshua. Aqueles que não acompanharam em todo o tempo, alguns que estavam talvez há menos tempo acompanhando, mas podiam aprender isto. E a mensagem foi clara a todos eles, que em seu nome
se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Depois nós vemos lá no livro de Atos que começou em Jerusalém realmente, mas a mensagem sempre foi esta: arrependimento. Não a coisa mais importante. Não é torne-se cristão ou torne-se messiânico. A mensagem não é esta. Pregue arrependimento. E assim foi. Vamos ler lá em Atos 20, o verso 21, que diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Yeshua, o Messias. Nesse contexto aí, nós já estamos vendo a respeito de Shaul. Shaul estava falando alguma coisa, ou seja, o apóstolo Paulo. Então, Shaul confirma que a mensagem levada pelos discípulos e por ele era a mensagem de arrependimento. Esta sempre foi a mensagem básica desde aquele primeiro século. Nós sempre vamos ver essa característica. Nós vamos agora notar algumas peculiaridades sobre a atuação do Eterno com relação ao arrependimento dos homens e quando ele mesmo se arrepende. É interessante nós observarmos isto. Existe essa condição do homem se arrepender e a condição em que nós vamos encontrar alguns textos que falam que o próprio Eterno se arrepende. Bem, vamos ver aqui o Salmo 78, verso 37. Assim diz o salmista: quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Então, o salmista descreve como que a palavra do Eterno, como o Eterno falando a respeito do povo que saiu do Egito e depois que formou a nação de Israel, não apenas durante aquele período, mas durante todo o tempo de existência da nação de Israel. Então o texto diz que quando a sua mão pesava sobre o povo de Israel, e nós sabemos que em algumas oportunidades, só para lembrar de um exemplo, quando aquelas serpentes começaram a picar o povo, quando Moshe mandou fazer aquela serpente de bronze, então pessoas começaram a morrer ali. Então, o texto diz assim, quando o Eterno pesava a sua mão sobre Israel, então eles se arrependiam. E naquele momento buscavam Moshe, e Moshe intercedia, e aí o Eterno dava a instrução como fazer e cessava a praga. Então eles se arrependiam e a sua misericórdia se manifestava, mudando a situação em que eles se encontravam, de castigados a perdoados. Como diz o texto seguinte do Salmo 78, verso 38, mesmo salmo. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Aí nós vemos a revelação que está também no Salmo. Então mostra claramente que ao mesmo tempo em que o povo, quando estava naquela rebeldia, experimentava a mão pesada do Eterno, bastava ver uma demonstração de arrependimento e as coisas mudavam. Aí eles experimentavam a misericórdia do Eterno e aquela situação toda modificava. Nós vamos ver agora alguns textos que têm levado algumas pessoas a ficarem perplexos com uma aparente contradição sobre o que significa o Eterno se arrepender. Isso leva algumas pessoas a tirarem conclusões equivocadas quando fazem uma análise muito superficial do texto bíblico. Então, muitos acham que Deus se arrepende porque alguma coisa não deu certo. Mas nós não podemos nunca aplicar a palavra arrependimento da forma como é aplicada ao ser humano para o Eterno.
Então, vamos ver um exemplo aqui. Encontramos em Êxodo 32, verso 14. Então se arrependeu o Eterno do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Bem, aqui a palavra hebraica usada para arrependeu também é a palavra naham. Mas esta palavra tem muitas aplicações, ela não tem um significado único. Então, nem sempre ela se refere ao mesmo sentido que nós aplicamos ao pecador arrependido, ainda mais quando temos um texto como este. Em 1 Samuel 15, verso 29, diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então o texto, é lógico, quem é a glória de Israel? É o Eterno. Primeira coisa, que ele não mente, nem se arrepende. E por que ele não se arrepende? Porque não é homem. Porque o ser humano se arrepende e ele não é homem, então para que se arrependa. Agora, como é que nós encontramos um texto desse, dizendo que ele não se arrepende, e ao mesmo tempo tem aquele texto anterior que nós vimos em Êxodo, dizendo que ele se arrependeu do mal que dissera que ia fazer ao povo? Não há contradição de forma nenhuma. Principalmente porque, em português, toda vez que nós pronunciamos a palavra arrependimento, nós só temos um sentido para isto. E quando encontramos a palavra naham no hebraico, já depende de outras circunstâncias. Como disse, ela tem outros significados. Então, primeiro, é evidente que o Eterno não muda de mente nem de propósito. Por que não? Porque ele é perfeito, ele nunca erra. Então, não há como haver isto. O homem precisa mudar a sua mente e mudar o seu propósito. Porque o homem erra, mas o Eterno não. Então, ele pode mudar de atitude. Então, olha bem, ele pode mudar de atitude quando uma condição legal também muda. Um texto importante para nós avaliarmos isto. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 28. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Eterno vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Eterno vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Bem, aqui já ficou definido para o povo de Israel com clareza. E não somente para o povo de Israel, para todas as pessoas, visto que está registrado aqui. Então, esse texto é fundamental para entendermos uma coisa. Isto é lei. Isto é lei. Ele estabeleceu este critério. Então, é como ele afirmou que deveria ser. Então, colocou diante do povo, ou seja, diante de todos nós, isto. Em uma condição haverá bênção, em outra condição haverá maldição. E que estas coisas podem se alternar. Da bênção pode-se ir para a maldição, e da maldição pode-se sair para a bênção. Então, daí nós entendemos que, de fato, o nosso Deus não muda de opinião. Ele simplesmente se mantém dentro do que ele mesmo estabeleceu. O Eterno está subordinado à sua própria palavra. Por quê? Porque ele é perfeito, ele é verdadeiro.
Ele não pode mudar nada disto. Então, olha bem, quando uma pessoa peca, ela está na condição de maldição. Não se enquadra com maldição, está sujeita a castigos, perdas, sofrimentos e até morte. Mas, se houver arrependimento, as coisas mudam. O Eterno não manterá a condição de maldição, mas em cumprimento da sua própria lei, a condição será mudada para a bênção, não sendo mais válidos os castigos e privações. Então não foi Deus quem mudou. Ele não errou e não voltou atrás, mas simplesmente aplicou o que já estava antes estabelecido. Então que fique claro isto. Nós todos precisamos entender esta colocação para não cairmos em erros de interpretação das Escrituras. O nosso Deus é imutável. Pessoas que acreditam que Deus faz experiência para ver se dá certo, não conhecem a Deus. Deve estar se referindo a outro Deus, da cultura grega, da cultura brahmane, de cultura oriental qualquer, mas não o Deus das Escrituras, ou o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é perfeito. Ele não faz experiência. Ele sabe o que está fazendo sempre. Então, isso é importante. Então, neste caso, no que nós falamos, a palavra Naham passou a ter o sentido de que o Eterno também, então, a palavra Naham pode ser traduzida como lamentou, lamento. Então, o Eterno lamentou a situação, ou seja, ele se incomodou com a condição de pecado, de desobediência. Isso o entristece, mas quando ocorreu o arrependimento, ele usou de compaixão e se confortou. Também a palavra Naham pode ser traduzida como ele se confortou. Então ele se alegrou nisto. E que são então as aplicações, essas outras aplicações da palavra. Por isso que é importante nós, muitas vezes, temos que fazer uma análise exegética, ou seja, temos que ver o sentido das palavras. Não podemos, algumas vezes, usar o português para traduzir para entender certas coisas, porque às vezes as palavras não traduzem exatamente o significado original. Então que fique claro isto. O nosso Deus, ele não se arrepende porque não gostei disso, então vou mudar. Ninguém muda a opinião de Deus. Não adianta se fazer campanha de oração, jejuar 40 dias e 40 noites, fazer votos, promessas, nada disso vai adiantar se o que a pessoa quer contraria o que o Eterno quer. Aí é que eu costumo dizer, não existe esse negócio de vontade permissiva do Eterno. Ele não queria, mas ele acabou fazendo porque a pessoa pediu. Isso é ilógico e não tem base nas Escrituras. Aqui o que vale é nós nos arrependermos. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, então Deus pode mudar alguma coisa. Por quê? Porque ele já definiu que a coisa funciona assim, certo? Então, nós não mudamos a vontade de nosso Deus. Por quê? Porque nós não somos mais importantes do que Deus. Ele é mais importante. Nós somos meros seres humanos. Também diz um escritor das Escrituras, dizendo: o que é o homem para que te lembres dele? Quem somos nós para querermos impor a Deus alguma coisa? Nós não podemos impor nada. Tem gente que quer determinar que Deus faça alguma coisa, isso é heresia. Nós não determinamos nada, nós nos submetemos à vontade dele. Deus determina alguma coisa, não nós. Certo? Então tomemos cuidado com certas atitudes que são até antibíblicas. Bem,
Com tudo isso, então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que... Importante que nós tenhamos o hábito de reconhecer os nossos erros. Nós temos que estar dispostos a mudar de atitude, pois mesmo já sendo convertidos a Yeshua, nós ainda não somos perfeitos. Nós somos falhos e falhas vão acontecer até que deixemos este corpo mortal. Vamos ver o que Paulo diz na carta dele, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 54, que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, nós só vamos nos livrar das fraquezas do nosso corpo quando nós deixarmos este corpo. Ou seja, quando este corpo for transformado, deixar de ser carne e sangue. Lembramos que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Haverá um dia em que esse corpo será transformado. Como? Eu não sei. Eu só sei que o texto nos revela que nós teremos um corpo espiritual. Paulo fala sobre isto. Mas isto é assunto para outro estudo. Então lembremos-nos, irmãos. Lembremos-nos do que também Pedro disse na segunda carta de Pedro. Então, a segunda de Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Só assim nós seremos vitoriosos em tudo. Então, que o Eterno derrame sobre todos nós a sua grande misericórdia. Então, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Amém. Amém.